Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, restante equipa. Eu não vou ver o tempo porque não consigo, mas confio que alguém me ajuda. Sim, muito obrigada. Sr. Ministro, eu gostaria de começar exatamente por este inquérito que já aqui foi mencionado, um inquérito que foi realizado pelo CESOP para o Público RTP, e a primeira nota que gostava de fazer é que lamento imenso que não tenha sido o Ministério da Educação a realizar um estudo desta natureza, acho que lhe competiria, até como uma base de informação credível sobre o que é que foi, quer os problemas, quer as oportunidades que este tempo gerou. E, portanto, tenho a lamentar, embora exista informação e, portanto, possamos discuti-la, tenho a lamentar que tenha sido apenas a Academia e os mídia ou a FENPROF a realizarem este género de estudos que caberiam ao Ministério da Educação. Dito isto, duas notas sobre este estudo que depois me levarão então a algumas perguntas. A primeira delas tem que ver com a escolha sobre o ensino presencial, o que é que os pais preferem em relação ao regresso às aulas em setembro, em relação ao ensino presencial misto ou à distância. E o que se verifica é que 48% dos pais de crianças em idade escolar preferem um regime misto, aulas presenciais e um regime misto, sendo que quando se faz a divisão destas percentagens de acordo com o nível socioeconómico, os estratos mais baixos, mais desfavorecidos, tendem a preferir mais o regresso ao regime presencial, o que diz muito, de facto, sobre as desigualdades subjacentes e os diferentes graus de escolha que as diferentes famílias têm. E, portanto, se não também houvesse mais nenhuma razão, e há muitas outras, esta seria uma razão fundamental para ter as escolas abertas. Uma segunda razão, um segundo tópico tem que ver com as desigualdades na aprendizagem. Diz também este inquérito que 41% dos pais com filhos em idade escolar consideram que o rendimento escolar dos filhos piorou e a percentagem é maior nos estratos novamente mais baixos, o que também é sinal mais comprovado daquilo que já temos aqui discutido várias vezes, que o ensino à distância aumenta as desigualdades. É bom ter dados para o comprovar, como digo, melhor seria ter o uso dos dados completos do Ministério da Educação. Então, e onde é que isto nos leva, Sr. Ministro? Isto leva-nos à questão que eu subscrevo inteiramente de que não só é preciso um regresso ao ensino presencial, como disse o Sr. Ministro, é preciso reforçar a confiança das famílias e eu até diria das comunidades e dos escolares como um todo. Qual é o problema com isto na prática? É que as orientações do Ministério da Educação não fazem este reforço da confiança pela sua ausência de clareza. E explico os exemplos que tenho para dar. Recorrendo às orientações da DGS e também às respostas colocadas aos diretores de escolas nas várias regiões, no bate-papo, como agora se diz, como é que eu hei de dizer isto de outra maneira, nos fóruns, em chat também não é português, não é? Pronto, enfim, nos fóruns que estão estabelecidos, há imensas discrepâncias, não é? Sabemos que há esta regra de preferencialmente 1 metro de distância entre os alunos. Mas quando se pergunta, quando um diretor pergunta, podemos sentar 2 alunos lado a lado nas mesas duplas, a resposta é sim. Pronto. E eu perguntava, eu se fosse diretor teria perguntado, mas e ao menos pôr um acrílico a separar, já que não há outra hipótese, será que não houve tempo para isso? Bem, tempo todos sabemos que houve. Eu presumo que também os próprios diretores tenham dificuldade em fazer estes investimentos, porque uma outra pergunta do outro senhor diretor é, para quando a devolução dos saldos de gerência de 2019? E a resposta é, aguardamos a autorização do Ministro das Finanças. Portanto, também deve ser difícil terem graus de liberdade para decidir quando está tudo na mão do Ministério, seja da Educação, seja das Finanças. Este é um exemplo. Outro exemplo tem que ver, por exemplo, com os refeitórios e com a utilização dos espaços comuns. É outro tema em que as orientações da DGS são sui generis. Nós sabemos, visitando escolas, que é difícil garantir, sobretudo escolas com mais ciclos, que é difícil garantir essa flexibilidade e essa utilização comum. E quando perguntam como compatibilizar o serviço de refeições no primeiro ciclo com refeitórios de escolas com 180 alunos que apenas podem acolher grupos de 14 crianças por turno. E diz a resposta do Ministério, a situação tem que ser avaliada com a DGEST. Não é propriamente claro, Sr. Ministro, não é uma orientação clara, não é? Por exemplo, quanto às mentorias que se falava agora aqui também. Tem meio minuto. Estou quase a terminar. Quanto às mentorias que se falava aqui também.
O Sr. Ministro disse, falava-se das bolhas, aliás, vamos tentar ter os alunos a funcionar em bolhas, pronto. Mas quando vamos às mentorias, aquilo que é dito é, o programa Mentores obriga à mistura de grupos de alunos e à permanência de mais tempo na escola. Pergunta, resposta, não necessariamente, o mentorado é uma relação entre pares, pode funcionar remotamente. Então, mas se as mentorias são para as recuperações e se à distância se recupera menos, como é que isto quadra, Sr. Ministro? Pronto, eu acho que há aqui muitas perguntas que valia a pena aproveitar este tempo para o Sr. Ministro responder, porque sinceramente acho que esta falta de consistência é o que não ajuda a reforçar a confiança das famílias para um regresso que todos desejamos que seja presencial. Muito obrigada. Obrigado e obrigado pela gestão de tempo, mesmo não estando a observá-lo de forma direta. Cumpriu muito bem. Eu dava a palavra para responder ao Sr. Ministro da Educação, Tiago Branda Rodrigues. Tenha a bondade, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado, e muito obrigado, Sr. Presidente, pelo conjunto de perguntas. Relativamente ao inquérito que fala, Sra. Deputada, é bom trazê-lo aqui, é bom que o possamos discutir. Eu lamento que a Sra. Deputada diga que lamenta que nós não fizemos esse inquérito. Se fosse o Ministério a fazê-lo, se calhar estava agora a dizer que lamentava a encomenda, ou melhor, não sendo o Ministério, ninguém pode lamentar a encomenda. É verdade, ficamos aqui os dois no meio da ponte sem saber para que lado ir. Mas o que eu lhe posso dizer é que, mais do que fazer um inquérito e uma sondagem, o que o Ministério da Educação apresentou no conjunto de medidas para o próximo ano letivo, e isso é muito importante, é uma monitorização e uma intervenção para verdadeiramente conhecer melhor para poder atuar. E nesse sentido, considerando também as mudanças provocadas pela pandemia em todo o funcionamento do sistema educativo, além dos diversos mecanismos já existentes para aferir aquilo que temos no nosso sistema educativo, a qualidade, para podermos aferir a equidade, a inclusão do nosso sistema. Este ano, particularmente, foram anunciados e são públicos, mas eu gostava de repetir, vamos fazer, por um lado, e desenvolver um diagnóstico nacional promovido e produzido pelo IAV sobre as aprendizagens dos alunos nos diferentes ciclos e áreas disciplinares durante o primeiro período de 2020-2021, porque em momento de pandemia, com os pais em casa, o que nós podemos confiar é, de certa forma, na percepção dos pais, mas sabemos que é necessariamente enviesada, é necessário, não o tempo de horas que eles dedicaram aos filhos, mas se os filhos realmente aprenderam mais ou menos, eu, com todo o respeito que tenho pelas famílias, que tenho pelos pais, muitos dos pais terão dificuldade natural em avaliar qual o grau de aprendizagem real. Nesse sentido, e este inquérito que falou, uma sondagem, foi feito por telefone a pais que tinham filhos no... Por isso é que nós vamos fazer, mas por isso é que é preciso fazê-lo cientificamente no fórum próprio e na altura própria, Sra. Deputada, porque as ciências da educação, como bem sabe, também são uma ciência e têm formas de atuar e têm formas de procurar acrescentar conhecimento ao lençol do que é o conhecimento. Por outro lado, e é importante fazê-lo também, termos um sistema de prevenção, de detecção e intervenção do abandono escolar precoce, e isso também está na nossa monitorização e na nossa intervenção, envolvendo os vários serviços do Ministério da Educação com competências nesta área e potenciar também todo o trabalho para podermos ter uma análise de tempo real de todas estas questões. A Sra. Deputada, mais uma vez, falou na questão do distanciamento. Eu já fui muito claro relativamente a essas questões. Nós o que trabalhamos é numa multiplicidade de fatores que possam dar aos pais, que possam dar às crianças, que possam dar aos nossos professores a confiança e a segurança que todos merecem para poderem efetivamente irem para a escola com essa segurança e com essa confiança. E é para isso que trabalharemos também no início do próximo ano letivo. Eu recordo-me bem da discussão que aqui tivemos em Comissão Parlamentar antes do início das atividades letivas, isto é, no início de maio, salvo erro no dia 5, 4 de maio passado, onde existiam também muitas dúvidas relativamente ao regresso
às atividades letivas, com tudo o que isso implicava, independentemente das medidas e do momento epidemiológico bem mais complexo que vivemos na altura do que vivemos agora. E, nesse sentido, foi importante também dar a confiança, poder dar a segurança às famílias, e as famílias responderam porque entenderam que era importante ir à escola, entenderam a importância do ensino presencial e, nesse sentido, foi fundamental também criar essas condições para, efetivamente, poderem voltar às escolas. Obrigado. Aproveitava então o tempo disponível para comentar de uma intervenção anterior da senhora deputada Ana Rita Bessa, que acho verdadeiramente inqualificável o desrespeito para com os diretores ao trazer para aqui conversas informais tidas durante uma reunião, onde as pessoas, com uma lógica de proximidade a que nós os habituamos, fazem perguntas de forma livre. E, sinceramente, com todo o respeito e consideração que tenho pela senhora deputada, já nos habituou a melhor do que andar e a referências melhores do que coisas que aparecem descontextualizadas, publicadas em sites de qualidade muito relativa em termos da informação que é. Mas o CDS anda assim, gosta de ir buscar informação a sites que se apresentam como noticiosos e não são.